meus amigos das redes sociais, tudo bem com você? Aqui quem fala é Neide Pereira, apresentadora da TV Web Show. Nosso primeiro programa de 2018 aqui, chegando para arrasar, e hoje com um convidado muito especial. Hoje eu convidei o professor, escritor, e ele é muito mais, para dar essa entrevista maravilhosa aqui na TV Web Show. Professor Flávio Testa, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores. E já tem um bom tempo, né, que a gente está aqui ansiosos para essa entrevista e nunca dava certo, as agendas nunca se batiam, mas hoje deu certo, vamos começar bem o 2018. 2018 vai ser sucesso. Professor Flávio Testa, que bom que o senhor estar aqui para a gente poder falar um pouco sobre segurança pública, sobre as redes sociais, sobre a nossa juventude, né, sobre o que acontece no DF, de modo geral. Claro. Então, que tal a gente começar falando a respeito das redes sociais? As redes sociais, ela é uma influência na vida das pessoas? Ela cria uma opinião pública? Sem dúvida alguma, é um grande instrumento para a formação da opinião pública. Recentemente, eu inclusive participei de um fórum sobre representatividade política e a questão da juventude na Câmara dos Deputados, né? E tive a oportunidade de fazer uma análise sobre esse fenômeno que é interessantíssimo. Hoje, a quase totalidade das pessoas que têm acesso à internet, elas estão vinculadas a um processo de massificação da informação de uma forma muito forte. E as redes sociais, principalmente o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outras que as pessoas usam, as levam a um comportamento diferenciado. As pessoas tendem a formar opinião a partir daquela primeira imagem, do primeiro registro que elas fazem de imagem. Pode ser de slogans, de microvídeos, vídeos pequenininhos de 30 segundos. 30 segundos é muito tempo na internet, né? Às vezes muito mesmo que isso. Cores, né? Frases de efeitos. Isso leva as pessoas a fazerem uma síntese desse processo de uma forma diferenciada. Não acontece aquela reflexão mais detida que acontecia anteriormente, quando as pessoas liam os textos mais devagar, faziam análise, mas aí formavam opinião a partir do debate. Hoje você curte, compartilha e vai tocando ideia, né? Vai gerando uma massificação muito grande. E isso é bom por um lado porque você conecta as pessoas, você as deixa vinculadas instantaneamente. Mas é muito ruim porque as pessoas ficam submetidas a um processo de dominação. Sim. Que inibe a reflexão, exatamente. E isso é um dilema hoje. Vai aparecer agora com muita evidência, novamente, mas agora com mais insistência, nas eleições, né? Porque eles tentam construir imagens de personalidades públicas e desconstruir também. É um jogo de construção e desconstrução de imagem. E isso é instantâneo. E o resultado disso é que a reputação das pessoas passa a ser um capital, né, pessoal muito grande, porque você pode ter a sua imagem desconstruída rapidamente e é muito difícil você reconstruir a sua reputação, uma vez denegrida a sua imagem. É claro que tem os efeitos da economia. A economia reage criando um novo setor. Você vê que a indústria de indenizações, né, na área jurídica, das injúrias, calúnias, tudo isso aí faz com que as pessoas hoje fiquem mais atentas para não cometer determinados crimes. Já existe inclusive um estrupo cibernético, uma coisa impressionante que antes não existia, né? Mas mudou. O mundo virtual passa a ser cada vez mais importante no dia a dia das pessoas. E a maioria não percebe isso. Entendi. E como seria a rede social que chama mais atenção nessa questão de formação da opinião pública? Eu acho que o Facebook ainda é o que tem a maior força, né? E o WhatsApp tende, claro, a se tornar cada vez mais poderoso. O Instagram é muito utilizado também, mas ele tem uma outra característica. E há também, a gente não pode deixar de considerar que o segundo sistema de busca do mundo, depois do Google, é o YouTube. O YouTube, na minha opinião, é uma potência, é algo que vai transformar radicalmente o acesso à informação por conta da imagem. Você tem tudo isso registrado. Então é muito forte o poder do YouTube e cada vez mais ele vai sendo também trabalhado, apesar que pertencem todos, com exceção do Facebook, pertence ao Google, né? O YouTube ele foi vendido por 16 Acaba que é tudo vinculado um ao outro, né? Cada vez mais eles se juntam, uma mega corporação, e eles têm o controle. E o impacto disso sobre o mundo da mídia é muito grande. Você vê que a grande maioria dos jornais escritos perdeu espaço, né? Alguns já estão se transformando apenas em jornais virtuais. No Brasil, a Editora Abril, que ainda é uma potência, mas era muito mais poderosa,
tem perdido muito espaço, porque as pessoas já não têm mais interesse em acessar revistas. Você acessa as revistas na internet. E é tudo mais prático, querendo ou não. Você entrou na internet, está ali acessível, você já sabe da notícia imediata, né? Porque acontece, a pessoa já filma, já manda para a internet e você acaba acessando a notícia até mais rápido do que pela TV aberta, né? Sem então dúvida. A internet... não tem aquela edição anterior, né? Você fazia aquela coisa... Já vai cru mesmo, né? Já vai daquele jeito. Então, e esse é um problema, que as pessoas que formam a sua opinião. Anteriormente, e ainda existe um pouco disso, os editores é que tinham força, porque eles davam a pauta para os repórteres, aí pesquisando, faziam as matérias, mas a entonação, né, o que eles queriam de fato falar, o que está por trás do discurso formal, os editores é que faziam isso. Hoje já não é mais possível. Você vê as pessoas, todos os celulares têm câmera fotográfica, tem câmera de filmar, você registra as coisas instantaneamente. O que acontece hoje no mundo está registrado. E essas imagens são viralizadas numa velocidade impressionante e não tem limite geográfico. E esse mundo é um mundo completamente diferente daquele mundo anterior. São dois mundos. É um mundo virtual se materializando e aquele mundo material perdendo espaço. Ele não vai desaparecer. Só que a percepção do tempo é bem diferente, né? Você tem um acesso instantâneo àquela informação que vem pela internet e você tem aquela informação que você pega um livro, você vai ler um livro. A maior parte dos livros hoje, mesmo os de ficção, se tornam livros de história, eles se tornam obsoletos muito rapidamente, porque a informação ela é processada muito, muito rapidamente, né? Então é um mundo ainda de matérias muito brutas, não buriladas, mas que influenciam profundamente a formação de opinião de milhões de pessoas, né? Justamente. Então esse é um problema sério, você massifica essa quantidade imensa de cérebros humanos em relação a determinado fenômeno. Tem um lado muito positivo e tem um outro lado que é de manipulação. Justamente. E qual seria a mídia? No caso tem o Facebook, tem o Instagram, tem várias, né, redes sociais. Mas qual seria a rede social que vai mais sim, contribuir agora nas nossas políticas, aliás, na nossa política agora de 2018? Eu vejo que tem vários sistemas que eles estão utilizando, mas o Facebook ainda vai ser o dominante, não é? Os grupos sociais formados no WhatsApp também são muito poderosos. Porque agora tem uma lista de transmissão, né? Você manda para um valor X de pessoas. E faz com que aquilo se dissemine numa velocidade enorme. O WhatsApp passou a ser um instrumento gerencial e comercial. Ele tende a se tornar um grande mecanismo de negociação de todo tipo de coisa, né? Porque você conecta grupos de interesses específicos e fomenta o debate, né? Troca de informações, compra de produtos e tal. Mas o Facebook ainda é um pouco mais massificado, né? Mas a gente vê também, professor, as pessoas questionando muito a questão dos grupos, né? Tem gente que fica muito incomodado com essa questão também da internet, né? Todo mundo colocando todo mundo nos grupos. Então a gente observa muito as pessoas falando, tem o grupo da família, o grupo do trabalho, o grupo dos amigos, da escola. E aí a gente observa também que as pessoas estão meio entediadas com esse crescimento todo. O que você tem a dizer sobre isso? Olha só, em marketing nós temos dois grandes conceitos, né? Que é o posicionamento, que é como você é lembrado, como é que você é percebido pelos seus clientes potenciais, os seus clientes, os seus amigos, vamos dizer assim. E a segmentação. A segmentação é como é que você separa os diversos setores para você fazer troca de informações e vender alguma coisa. Então, o posicionamento é a segmentação. Com o advento da internet, isso mudou radicalmente. As pessoas estão bem posicionadas ou mal posicionadas porque estão na rede. E a segmentação passou a ser esses grupos de influência. Aí tem o outro lado que é o lado ruim. As pessoas criam grupos e te colocam nesses grupos. Isso é invasão de privacidade. Isso aí, num determinado momento, vai se tornar objeto de regulamentação, né? E até criminosa, porque você pode ser colocado num grupo, uma coisa que não tem no Brasil ainda, e tomara que não tenha nunca, grupos de terroristas, por exemplo, ou de pessoas que são colocadas ali só para poder se tornarem alvo de investigação. Isso tudo é possível você fazer hoje, né? Mas tem um outro lado. É muito fácil você rastrear quem faz isso. A gente viu isso no Brasil com a CPI da pedofilia, né? Quando começaram a... E a pedofilia tem crescido muito, né? Com essa coisa da internet. Ela já existia muito, mas com a internet ela passou a ser mais visível. Por outro lado, a capacidade também que a Polícia Federal, a Polícia Civil e as polícias internacionais têm de rastrear até chegar ao usuário, aquele que começou o processo, é muito grande. Ou seja, você tem
facilidades por um lado para cometer coisas ruins, mas também tem o outro lado que é fácil de você ser rastreado, né? Então o mundo virtual, ele não é um mundo assim tão aleatório assim. Né? Tem pessoas ali cuidando de tudo e observando o tempo todo. E aí um outro lado que vai crescer muito, já aconteceu nas últimas eleições nos Estados Unidos, que foi a influência dos hackers, inclusive hackers russos, né, influenciando os eleitores norte-americanos. Aqui no Brasil já há essa preocupação, né? Como é que os hackers, outros interesses, vão influenciar a discussão sobre política no Brasil, criando fakes, né, que a gente vê demais isso, né, factoides, tentando desviar a atenção para assuntos que não é o assunto mais importante, mas que pode influenciar na decisão. Tudo isso aí mostra que a tecnologia ela pode ser usada para todos os lados. Agora, já que você tocou num assunto interessante aí da política, vamos falar um pouco sobre 2017. O senhor acha que a ex-presidente Dilma, as redes sociais deu uma força para que ela saísse da presidência? Eu acho que de uma certa forma influenciou? Sim, influenciou um pouco, porque primeiro ela tinha uma comunicação social péssima, uma comunicação pessoal péssima, né? Tudo nela era muito ruim em relação à imagem pública, né? Era uma mulher agressiva, mulher grosseira, isso, aquilo e tal. Se criou a ideia de que ela era uma grande gestora, depois viu que não era uma grande gestora. Então, isso foi mais fácil. Foi muito mais fácil, né? Você desconstruir a imagem da ex-presidente Dilma. Na campanha, assim, ela teve uma influência muito grande na disputa da Dilma contra o seu adversário, o senador Aécio Neves, né? Que também sofreu um desgaste imenso com as redes sociais por conta de características pessoais, seus costumes pessoais. Então tudo isso aí influenciou, mas não influenciou decisivamente, porque na prática o governo Dilma cometeu crimes contra a lei de responsabilidade fiscal. Mas não foi só o dela, não foi só o seu governo, os outros governos também cometeram esses crimes. Mas crimes. ela foi a que mais... O dela foi o que cometeu em mais intensidade esses crimes contra a lei de responsabilidade fiscal, e ela foi muito ruim na negociação política, na barganha. Então ela tem uma característica que para a política, no Brasil pelo menos, é muito difícil sobreviver. Porque nós temos uma política muito fisiológica, clientelística, que toma lá da cá, não tem compromisso com o futuro do Brasil. Não que a Dilma tivesse compromisso com o futuro do Brasil, também não acho isso. Mas em algumas coisas ela tinha uma característica mais rigorosa, né? E isso aí custou o seu mandato. No caso do presidente Michel Temer, professor, você acha que ele usa as redes sociais? Porque a gente vê que a popularidade dele ainda é muito baixa. E a gente não vê muita campanha nas redes sociais, né? Você acha que ele foge um pouco das redes sociais por conta do bombardeio? Eu acho que ele foge muito. A comunicação do presidente Temer também não é boa, porque ele tem um orçamento absurdo, né, que é colocado para algumas agências, aí já tem uma coisa também interessante, e ele poderia usar algumas coisas boas que ele fez no seu mandato. Não se divulga com tanta competência, né? O que a gente vê nas redes sociais é simplesmente a tentativa de desmoralizá-lo o tempo todo, de denegri-lo, né? A imagem de que ele é corrupto, que ele é ladrão, que ele é um velho que não dá conta de nada. E isso aí ele poderia trabalhar com contra-informação. Quem fez isso muito bem, com muita competência, foi o ex-presidente do Senado, José Sarney. Na época em que houve uma disputa, foi a última vez que ele presidiu o Senado, ele estava disputando com o atual governador do Acre, o Tião Viana, que também era um petista muito forte, tinha uma influência muito grande nas redes sociais, na comunicação do próprio Senado, e se criou a imagem muito negativa do ex-presidente Sarney. O que ele fez? Ele montou uma equipe, uma força-tarefa nas redes sociais para fazer a guerrilha, guerra de contra-informação. E em poucos meses ele reverteu o processo, entendeu? Porque ele é um político tradicional, mas com a formação de mídia. É um comunicador, por natureza ele é um comunicador. E ele aceitou as orientações dos seus assessores e ele fez um trabalho muito competente. E a sua imagem, até hoje, não é tão ruim assim. Depois de ter sido presidente do Brasil, inúmeras vezes presidente do Senado, senador quase que perpétuo, né? Eterno. Agora ele largou o Senado, mas manda mais do que alguns senadores que lá estão. Ele sempre soube trabalhar bem a sua imagem, com as redes sociais inclusive. Você não vê nas redes sociais nada com esse personagem. Agora, no caso 2018, as eleições aí, será que os políticos vão conseguir manter muitos políticos que foram envolvidos em vários, né, casos de corrupção?
será que eles vão conseguir usar as redes sociais para limpar a imagem deles? Vão tentar, né? Tanto que houve na reforma política regras, né, discussões sobre as regras. Tem alguns parlamentares que querem propor, inclusive, pena de prisão realmente para quem fala mal de político na internet, essas coisas malucas que acontecem, né? Outros querendo determinados tipos de punição. Mas isso foi uma forma de proteger eles? Sim, de autoproteção, né? Só que não tem chance de fazer isso, né? Porque é uma guerra de informação e contra-informação. A contra-informação é muito forte também. Então, quando a pessoa coloca um processo desse aí, as redes sociais caem em cima deles. E também existem vários grupos dentro da internet que usam, né, essa questão aí de tanto favorecer o político quanto desfavorecer. Então, ao mesmo tempo que é uma aliada, pode também acabar com a carreira. Exatamente. Mas eles, não digo a totalidade, a maioria usa muito mal as redes sociais. Ainda não aprenderam, né? Mas eles têm verba para isso, eles têm recursos para isso, têm tecnologia para isso e tem pessoas que podem trabalhar para eles. Mas será que a questão também não seria eles procurar mais esse trabalho? Porque, igual a gente estava falando lá no começo, muitas vezes as pessoas vão lá, gravam um vídeo, não tem uma assessoria, não tem alguém que trabalha, que cuida dessa parte da assessoria de imprensa, e isso pode desfavorecer o político. Claro que sim. Mudou, a partir do final dos anos 90 até agora, mudou radicalmente o comportamento dos gabinetes dos políticos, né? Mas não significa que tenha mudado a mentalidade dos políticos. A maioria ainda tem a mentalidade analógica e o mundo é digital. Mas tem alguns políticos, por exemplo, Romário. Romário, você quase não vê o Romário na grande mídia, mas o trabalho dele na área social, nas redes sociais é muito intenso, é muito forte. Tá? A sua equipe trabalha muito nesse tipo de trabalho. Então, nas redes sociais ele é muito mais conhecido. O caso agora do Jair Bolsonaro, que era um ilustre desconhecido. E nas redes sociais é o que está em primeiro lugar, né, aparecendo, né, criando-se o mito Jair Bolsonaro. Ele mesmo se criaram um mito para ele, não foi a sociedade, mas é um fake, né? Na verdade é uma coisa que você constrói. Mas você acredita que também, dissemina. Você acredita que também nas redes sociais vão começar também a procurar coisas a respeito dele? Claro, já começaram. Né? E jogar nas redes. É uma guerra, como eu disse no começo, de informação e contra-informação. Então qualquer vacilo que você cometa, vai ter uma quantidade imensa de pessoas destruindo. Mas não significa que qualquer coisa boa que você faça também vai ter repercussão. Ao contrário. Você vai ver agora, essa semana, achei muito engraçado, que a cada 4 anos essa imagem volta. E são os principais candidatos comendo pastel na rodoviária, né? Na rodoviária de cada lugar. Sim. Então, agora eles vão atrás dos pobres. Depois que se elege, ele desaparece e esquece os pobres, o que é a grande verdade. Né? Mas essas imagens ficam e vão sendo replicadas. Professor, o que os políticos poderiam fazer para mudar essa mentalidade na questão, por exemplo, igual a gente estava falando, que chegou as eleições, eles vão lá comer pastel na rodoviária e depois passa tudo, você mal consegue falar com um deputado. Por que eles não mudam essa mentalidade e traz o eleitor para mais próximo deles, né? Veja, eu acho que ia favorecer muito a população. Sem dúvida, mas fisicamente é muito difícil fazer isso. Né? Então você pega um parlamentar que tem 500 mil votos. Né? Como é que ele vai se relacionar? Não tem como, né? Não tem como, mas veja, também a população é um pouco radical nesse aspecto. Eles têm à sua disposição um gabinete que faz sempre e-mails, que manda torpedos, que informa. Justamente, fazem chegar mais próximo. Mas isso existe hoje com muita intensidade. Né? Quando um político, por exemplo, o atual presidente do Senado, o senador Eunício, que ele é cearense, é muito vinculado àquela cultura da vaquejada, ele foi o cara que aprovou essa lei. Quando ele foi aprovado, ele fez uma divulgação maciça para o seu eleitorado. Só que isso dificilmente fica na imagem, a questão é mais profunda. Por que o ser humano grava mais, a coisa ruim fica mais gravada e a coisa boa não fica gravada, passa. Né? Esse é um problema sério. Né? Mas que eles poderiam usar melhor as redes sociais, claro, porque aí é um problema de gestão, criar fóruns de discussão sobre temas relevantes, divulgar mais os trabalhos, os seus trabalhos, os seus discursos. Eles faziam isso com a lógica analógica, que era de publicar livros e mandar para o eleitor. O eleitor não vai ler livro. Vai, é verdade. A maioria não tem nem tempo nem interesse. Aqueles livros enormes sobre discurso, projeto de leis, não resolve. Então hoje é necessário fazer uma conexão direta. As pesquisas que precisam ser mais aprimoradas. O que o eleitor quer, o que ele precisa, nem sempre é o que ele quer, é o que ele precisa, e de que forma o político pode oferecer soluções. E a partir dessa negociação, começar uma discussão, um debate.
Essa coisa está começando a acontecer, mas vai demorar muito tempo, porque não é um problema do político, é um problema de educação política de toda a sociedade brasileira. Então, eu faço muito essa pergunta para os meus alunos de todo o Brasil quando eu viajo. Você se lembra quem você votou para vereador nas últimas eleições? Professor, o que a população precisa aprender para participar mais da política? Primeiro, ela tem que entender que sem participar da política ela compromete o seu próprio futuro. Então, trazendo isso para o dia a dia. As escolas precisavam incluir nos seus currículos a formação de cidadania, formar um cidadão que passa pela educação política, não é educação primeiro partidária. Primeiro teria que ser mudada a educação. A educação. Os pais poderiam ter um papel mais decisivo, influenciando seus filhos para participar politicamente, não partidariamente, isso é a decisão pessoal. Né? É igual o time de futebol, você vai escolher aquele que você gosta. A sua ideologia política você também tem o direito de escolher. Mas entender o processo político é um processo educacional, é uma questão educacional. Os partidos políticos poderiam gastar um pouco dessa verba de 1 bilhão e 700 milhões de reais que vão gastar agora nas eleições para poder fazer formação de quadros nas escolas, nas juventudes. Eles fazem isso de uma forma superficial e não com um projeto de futuro. Então a população primeiro desacredita da política, porque ela não vê resultados objetivos, ela só vê o lado da corrupção, da roubalheira, dos desmandos. Ela dá mais ênfase às coisas negativas. Exatamente. Do que às coisas é um ponto positivas. Fundamental. Por que as pessoas gravam muito mais a tragédia? Você pega um desastre, tem uma batida de carro ali, todo mundo para ver a batida, compromete o trânsito. Né? Você vê os programas de televisão que tem mais audiência, só aqueles programas de tragédia. É verdade. Você vê os jornais nacionais, jornais locais, começa sempre com tragédias, assassinato, estupro, assalto, violência. Nunca mostram nada de bom. Claro que tem que mostrar o lado ruim, porque para as pessoas ficarem alertas. Mas o que aconteceu de bom? Será que 24 horas por dia só acontecem coisas ruins? Então esse é o problema. Por que isso não tem valor na mídia? Por que você induz a tragédia, induz a isso? É um problema então, quer dizer, imaginário coletivo. Pelo que você está falando, pelo que você está falando aí, a tragédia traz muito mais sucesso nas mídias sociais e abertas também, né? Também. Você pega os jornais internacionais, é sempre isso. Então é melhor vender notícia ruim do que vender notícia boa. Parece que... É isso, essa que é a ideia. Né? Você vê o que o ruim chama mais atenção. O sangue, tragédia, violência, agressividade chama mais atenção do que a solidariedade, a fraternidade, o entretenimento sadio, essas coisas. É uma coisa... Né? Talvez o peso disso aí tenha sido por conta dos editores, dos dois de veículos de comunicação que queriam ganhar dinheiro com escândalo, tentando destruir imagens das pessoas. Aí, se aprofundar essa discussão, nós vamos chegar na inveja que as pessoas sentem uma das outras, né? No despeito que elas têm de uma faz sucesso, a outra não faz sucesso. Aí é um lado bem mesquinho, mas é humano também, faz parte desse processo. O mundo atual é um mundo virtualizado, é um mundo mediatizado, é um mundo que está interligado. Aí você vê as novas formas de preconceito que surgem, a dificuldade que as pessoas têm de conviver com o outro. Isso fisicamente. Agora imagina quando a pessoa tem uma cultura diferenciada, a mentalidade deles de outra, os valores pessoais e sociais e culturais são diferentes dos nossos. Esse choque está acontecendo uma intensidade enorme e nós não sabemos como será a sociedade no século XXI. Eu estava vendo um arquivo, uma notícia falando a respeito, as mídias sociais, elas agora são usadas até na questão da contratação. Né? Então, por exemplo, se você tem um processo na justiça, você deve a alguém e você passa a postar coisas lá na sua página, tipo viajou, trocou de carro e está devendo, a justiça também agora já usa esse mecanismo para observar a vida do cidadão, né? Você deixa rastros. Isso começou com cartão de crédito, cartão de débito. Mas aí no caso, se a pessoa for lá, por exemplo, eu tirei uma foto do lado de uma BMW, não é minha, é de alguém. E aí, como é que vai fazer? Não faz nada, porque você pode tirar. Você tem o direito de ter essa foto assim, como se tira foto do lado de monumento. Eu viajei, mas foi alguém que pagou a minha passagem. Não tem, esse é problema só pessoal, tem que provar, né? O que tem acontecido é pessoas que constroem personagens fakes, mentirosos, né, e depois tentam conseguir espaços. Aí isso é crime, isso é fraude, né? Entendi. E isso eles rastreiam muito rapidamente. Eu vi casos também de seleção de pessoas para trabalhar em empresas privadas. E aí eles querem saber quem é essa pessoa. Aí você aprende seu currículo. Seu currículo já não diz mais nada. Né? Ele quer saber quem é você. O que você pensa, quais são os seus sonhos, o que você quer fazer pela empresa, que riqueza você vai trazer. Você vai ser lucro ou vai ser despesa? Professor, agora eu quero falar um pouco sobre a segurança pública no DF.
De 2017, a gente está iniciando o ano agora de 2018. Como foi 2017? A gente ficou sabendo de muitas coisas ruins, como sempre, né? Como a gente estava falando anteriormente, as notícias ruins prevalecem as boas. E as notícias de 2017 não foram boas em questão de segurança pública. É verdade. Em algumas áreas houve diminuição. Por exemplo, homicídios diminuiu um pouco. Não muito, mas diminuiu. Porque a segurança pública é medida com dados estatísticos. Você faz a partir dos boletins de ocorrência, você faz a análise e faz mensalmente isso, inclusive por região, e vê aquele mapa. Essa é uma medida gerencial, porque o secretário tem que comandar todo o planejamento, o comandante da PM também, da Polícia Civil. Então tudo isso aí mostra como é que funciona o jogo da segurança pública. E como são feitas essas avaliações? Veja, onde há mais ocorrência, regiões mais assim, supostamente mais mais suscetível de ação criminosa, eles colocam mais vigilância. Isso é uma decisão objetiva, né? Por isso é fundamental que as pessoas registrem os boletins de ocorrência quando acontece uma ação criminosa. Mas é muito difícil, o crime doméstico, por exemplo. Brasília é uma das cidades em que as mulheres mais ricas mais apanham no Brasil. O feminicídio tem crescido também, muito. O feminicídio tem crescido muito. E o feminicídio é um exagero, porque já tinha o homicídio, é crime contra a vida. Agora você criou uma tipologia, feminicídio, crime contra a mulher, violência. Mas já existia, né? Então isso é um jogo de ONG, jogo de jurídico, não vai resolver, porque a mulher morreu. Só para você ter uma ideia, de 1980 a 2014, 90 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Antes de existir o feminicídio. Então, o problema não é o feminicídio, é coibir o homicídio. Por que o homem mata a mulher? Essa que é a grande questão. O que está por trás disso? Então vamos penalizar. O cara matou a mulher, ele vai ser condenado a 30 anos. Olha, mas ele sabe que daqui a 5 anos vai ser solto. Se for um estupro, olha, se eu olhei para você, já é estupro pela lei. Né? É uma coisa, ficou muito rigorosa, como eu falei ainda há pouco. Tem estupro virtual, imagina, pela internet. Por quê? Havia muito crime sexual contra as mulheres. Havia não, há ainda. Então, o que a justiça e os políticos fizeram? Vamos radicalizar, ficar mais rigoroso, vamos penalizar mais ainda, mas não diminuir o número de violência contra as mulheres. Então, o erro está onde? Na formação das pessoas, homens e mulheres, crianças que têm que aprender que já vem lá de trás, né, na educação escolar. É um problema familiar. Agora, não vai mudar isso de um dia para o outro, isso é um problema de gerações, tem que mudar. Agora, tornar mais rigoroso, não vai resolver o problema. Porque já tinha, né? Mas já tinha homicídio. Então você cria e faz a lei ser cumprida com mais rigor. E depois o cidadão que chega na cadeia e é acusado de estupro, ele é violentado, ele apanha, ele é sacrificado. Ele se torna irrecuperável se ele sobreviver. Então é a regra dos presídios. Professor Flávio Testa, eu quero te agradecer aqui pelo nosso primeiro programa de 2018 aqui na TV Web Show. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Foi um prazer e estou à sua disposição. Obrigada. Gente, esse foi mais um programa da TV Web Show. Eu quero agradecer ao Hotel San Marco que nos prestigiou com essa suíte aqui para fazer essa linda entrevista e eu conto com você no próximo programa. Até a próxima. Tchau!